Ok, meus irmãos, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Nós vamos dar sequência ao estudo que temos feito aqui pela manhã. Vamos, inclusive, hoje estudar o mesmo texto que nós estudamos no domingo passado. Esse é um texto muito rico, muitos detalhes, muitas informações, muitas lições que nós podemos tirar, e nós não conseguimos falar tudo o que gostaríamos no domingo passado. De modo que nós vamos continuar hoje abordando ainda os versos de 1 a 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um sísio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo que Deus haja com graça, não é, sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas limitações. Por isso, pedimos nesse momento que o Senhor mesmo
se digne, ó Deus, de iluminar a nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos desvendar e aprender as verdades da Tua Palavra. Que esse texto, que a experiência aqui relatada, que a história do profeta Elias, Senhor, possa trazer lições preciosas para a nossa vida. Abençoa a minha vida enquanto aquele que vai pregar, vai falar, vai apregoar as Tuas verdades, mas abençoa também. E eu oro e peço por todos aqueles que podem me ouvir, que a Tua Palavra também possa atingir o coração de cada um. É o que nós te pedimos em oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, no domingo passado nós discorremos já sobre esse texto. Nós percebemos aqui, não é, que Elias ele entra numa depressão e eu poderia dizer numa depressão profunda. Sempre é bom ressaltar que eu não falo aqui como médico, psicólogo, numa perspectiva médica a respeito do termo depressão, mas falo do ponto de vista muito mais espiritual e físico no contexto bíblico e do relato bíblico. O texto mostra Deus tratando de Elias também no âmbito da parte humana, vamos dizer assim, a refeição, a noite de sono, o cuidado envolvido em tudo aquilo. E, de certa forma, nós já começamos a ver os resultados na vida de Elias. Aquela situação em que ele se encontrava começa a ser transformada. Mas tem muita coisa nesse texto ainda, muitos detalhes, que nós não falamos no domingo passado e que eu gostaria de enfatizar hoje, gostaria de falar hoje, completando aquilo que nós falamos no domingo passado. É sempre bom trazermos à nossa mente, à nossa memória, meus irmãos, o contexto imediato, anterior do texto. O profeta Elias, ele enfrenta ali no Monte Carmelo os profetas de Baal, e muito mais do que isso, ele enfrenta a tirania de um rei mau, juntamente com sua esposa, um rei idólatra, pagão, que estava assassinando os profetas de Deus. Mas em todo esse processo na vida de Elias, ele experimenta com certeza o cuidado de Deus, a providência de Deus. Como nós ouvimos na última canção, quando Deus intervém, não é? Quando há a intervenção de Deus através da sua providência ou através da sua ira, os profetas de Baal e o povo pagão pôde perceber também e sentir a ira de Deus na sua vida. As coisas não são mais como eram, as coisas mudam, né? Com certeza a realidade passa a ser diferente quando nós encontramos a intervenção de Deus. E eu gostaria de destacar, como eu falei, ainda mais alguns pontos, fazer mais algumas observações. A primeira observação que é importante que a gente faça aqui, destaque assim de uma forma bem clara para os irmãos, é que todos nós, meus irmãos, todos nós estamos propensos, vamos dizer assim, todos nós podemos viver momentos de fraqueza na nossa vida. Momentos de fraqueza que leve até mesmo a uma situação semelhante ou comparada àquela que Elias estava enfrentando. Eu digo que todos nós podemos enfrentar isso por algumas razões. Primeiro, que nós somos pecadores, limitados, falhos enquanto seres humanos. E a segunda razão, que é muito interessante, é que nós estamos diante de, se não o maior, um dos maiores profetas que existiu no Israel de Deus na época do Velho Testamento. E o texto, de forma muito clara, diz que Elias, isso está aí registrado no verso 4, né? Depois de assentar-se debaixo de um zimbro, ele pediu para si a morte. Ele não foi o único grande personagem bíblico que fez isso.
Se você abrir lá em Jeremias capítulo 20, verso 14, Jeremias teve uma atitude semelhante a essa. Nós lemos lá no livro de Jó, que Jó, diante do sofrimento que estava enfrentando, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Logo, meus irmãos, se grandes homens como Jó, exemplo de paciência, exemplo de temor a Deus, se o grande profeta Jeremias, se o grande profeta Elias, se esses homens enfrentaram lutas pessoais, espirituais, profundas na sua vida, a ponto de ficarem eles abatidos, entristecidos, depressivos, porque nós também não poderíamos passar por isso. Então, é importante a gente destacar isso, porque às vezes algumas pessoas, além de todo o sofrimento que carregam diante de uma situação que vivenciam, ainda adicionam a esse sofrimento um outro. Aquela ideia de que nós não podemos passar por isso. Aquela ideia de que nós somos fortes, super-homens, não é? Ou mulheres maravilhas, na perspectiva aí da cultura popular, em que a nossa força se sobrepõe aos dos demais e nós não podemos enfrentar esses problemas e nós não podemos passar por isso. Isso não é verdade. Todos nós, eu e você, podemos enfrentar situações como essa. Principalmente, meus irmãos, porque somos pecadores. Principalmente quando nós perdemos o foco. E eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer, obviamente, ao texto. Veja bem, Elias ele havia enfrentado ali no Monte Carmelo os profetas de Baal, Deus havia se manifestado de forma poderosa, o fogo desceu dos céus, o altar que Elias fez foi o altar escolhido por Deus. Os profetas foram dizimados de Baal, foram eliminados dos arraiais de Deus naquele momento. E o texto diz que Acabe, o rei Acabe, fez saber a sua esposa Jezabel tudo quanto havia acontecido ali naquele lugar. E quando Jezabel, então, alertada pelo rei, toma conhecimento da situação, ela manda uma mensagem para Elias. A mensagem é muito clara. Ela iria matar o profeta. Ela faz uma ameaça de morte, mas não é aquela ameaça de morte feita por qualquer pessoa. É a ameaça de morte feita por uma rainha que já havia matado vários profetas. E aí, esse é um ponto que nós precisamos destacar. Quando eu afirmo aqui num ponto maior de que todos nós podemos enfrentar isso, dentre as razões que eu coloquei é o nosso pecado. Dentre as razões que eu coloquei é quando nós deixamos que a nossa fraqueza humana se sobressaia a tal ponto que nós esqueçamos do poder de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus. Quanto mais nós tememos os homens, menos nós tememos a Deus. Quanto mais nós tememos a Deus, menos nós tememos os homens. Veja, meus irmãos, que Elias ele já havia experimentado a ação de Deus na sua vida de uma forma maravilhosa, milagrosa até. Veja que até aquele momento Deus não havia o desamparado em nenhuma circunstância da sua vida. Quer seja quando o orientou a ir para o ribeiro de Querite, quer seja quando o orientou para ir para a cidade de Serepta, ou seja, Deus sempre estava falando ao profeta, Deus sempre estava instruindo ao profeta. E o profeta estava ouvindo a palavra de Deus, ele mantinha o foco, ele obedecia a Deus. Logo, a partir da sua obediência, desse foco voltado para Deus, ele então enfrenta desafios os maiores possíveis que poderíamos imaginar no contexto de sua vida, e Deus lhe dá a vitória, e o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Mas nesse momento, quem fala não é Deus. Nesse momento, quem fala é uma rainha
pagã, é Jezabel. E a fala de Jezabel é: eu vou tirar a sua vida. Até amanhã, não é? Diz o texto. Amanhã, a estas horas, não é? Esse era o objetivo da rainha Jezabel. Nesse momento, meus irmãos, me parece que Elias, ele perde o foco e o temor a Deus e passa a temer a rainha Jezabel mais do que a Deus. Ou seja, é nesse momento que ele olha as circunstâncias. Lembra-se daquela passagem famosa do Novo Testamento, em que o Senhor Jesus, andando sobre as águas, Pedro olha para ele e diz: mestre, permita que eu vá até onde o Senhor está. O Senhor Jesus assim o permitiu. Pedro começa a andar sobre as águas, mas naquele momento também Pedro olha as circunstâncias. Pedro tira o seu olhar de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nesse momento, Pedro começa a submergir. No momento em que Elias tira o seu olhar de Deus, no momento em que Elias passa a temer mais a rainha Jezabel do que o Senhor dos Exércitos, ele começa a submergir na sua vida também. Então ele toma uma decisão por conta própria, fruto do seu medo, fruto do seu receio, da ameaça da rainha Jezabel. E ele então, não mais orientado por Deus, porque lá atrás Deus disse: vai ao ribeiro de Querite. Lá atrás Deus disse: sai de Querite, vai a Serepta. Lá em Serepta Deus disse: volta ao rei Acabe. Deus diz: manda reunir o povo ali no Monte Carmelo. Então, até aquele momento, Elias estava, meus irmãos, a par e passo, seguindo as ordens de Deus, ouvindo a palavra de Deus, temendo mais a Deus do que a qualquer outra pessoa. E no momento em que ele perde esse foco, no momento em que ele passa a temer mais a rainha, ele agora toma as suas próprias decisões. O Elias que orou fervorosamente, que se tornou um exemplo de oração para todos nós, pedindo que cessasse a chuva, pedindo que a chuva voltasse. Esse Elias não ora mais. Esse Elias, nesse momento, não busca mais a Deus. Ele perdeu o foco. Todos nós podemos enfrentar isso na nossa vida, porque nós somos pecadores. Como eu falei, nós estamos aqui embaixo do ponto em que todo ser humano é suscetível a uma situação como essa. Mas isso não deve fazer com que enxerguemos essa situação como a melhor situação. Eu não posso dizer assim: se eu sou suscetível a isso enquanto ser humano, então está tudo justificado. Não, nós não podemos cair nessas ciladas. São armadilhas que se apresentam diante de nós, que se nós não tivermos o devido cuidado, se nós não olharmos para Cristo, se nós, meus irmãos, não tivermos a nossa fé depositada firmemente no Senhor dos Exércitos, nós vamos afundar como Pedro afundou. Nós vamos submergir na nossa vida como Pedro submergiu. Eu não quero colocar mais culpa ou mais sofrimento na sua vida, a intenção não é essa. Mas não há quem possa sair de situações como essa sem que encare a realidade da vida, e a realidade é essa. Nós, seres humanos, somos frágeis. Nós, seres humanos, somos fracos. Nós, seres humanos, enquanto pecadores, haveremos de, em algum momento da nossa vida, perdermos o foco em Deus, deixarmos de confiar em Deus como deveríamos confiar, e todas as vezes, meus irmãos, que isso acontecer, é o início de um afundamento na nossa vida, seja espiritual, seja emocional, seja físico, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito do trabalho. Todas as vezes que o ser humano tira o seu olhar de Deus, todas as vezes que a balança pesa mais a favor dos homens e menos a favor de Deus, nós começamos a submergir, nós começamos a afundar. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando isso acontece, meus irmãos, nós perdemos até
às vezes, o bom senso, né? Elias, temendo a ameaça de Jezabel, era uma ameaça real? Era uma ameaça perigosa? Era. Mas ele acabara de enfrentar centenas de profetas ali no Monte Carmelo e nada havia acontecido. Deus era com ele. Ele não tinha que temer absolutamente nada, mas por sua conta, por sua decisão, sem orar, sem ouvir a palavra do Senhor, o texto diz que ele foi ao deserto, o caminho de um dia, ou seja, passou um dia caminhando, assentou-se debaixo de um zimbro, exausto, com o sentimento de que estava sozinho, e era apenas o sentimento, porque ele não estava sozinho, não esteve, não estava e não estaria em nenhum momento do futuro da sua vida. Os dias subsequentes mostram claramente, meus irmãos, o cuidado de Deus para a sua vida. Ali ele deseja a sua morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Dormiu debaixo do zimbro. Mas eu estava dizendo que as suas ações começam a ser ações pouco inteligentes. Primeiro, ele foge sem rumo, a priori, a princípio. Depois ele deseja a sua própria morte. Depois o texto diz que ele vai em direção a Judá. Não foi a melhor escolha. Nessa época, apesar do reino estar dividido, reino do norte, reino do sul, Jeosafá reinava, meus irmãos, em Judá, e o filho de Jeosafá havia se casado com a filha de Acabe. Os dois reinos viviam uma paz relativa, mas viviam uma paz. Então, ele fugiu de um território para um território que não lhe dava a menor segurança. Diferente daquilo que Deus fez com ele quando disse, vai para o ribeiro de Querite. Ali ele não foi encontrado por ninguém. Diferente daquilo que Deus disse a ele quando falou, vai para Serepta. Ali ele não seria identificado e encontrado por ninguém. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós decidimos agir na nossa vida por conta própria, quando nós achamos que a nossa inteligência é maior do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus, do que a revelação de Deus, nós submergimos de tal forma que sequer seremos capazes de tomar decisões que sejam decisões minimamente inteligentes. Nós perdemos a sensatez, nós perdemos o bom senso, nós perdemos essa capacidade de perceber as coisas que estão ao nosso redor. Por uma questão muito óbvia, meus irmãos, porque nós estamos submergindo, porque nós estamos afundando. A nossa visão, ela se tornará uma visão cada vez mais limitada. É como se nós estivéssemos perdendo, vamos dizer assim, a grande maravilha que podemos desfrutar na nossa vida, que é a orientação de Deus. Deus como um farol que nos guia, Deus como um farol que mostra o norte da nossa vida. O que eu gostaria de dizer para você nessa manhã, nesse primeiro ponto, é que se porventura você está enfrentando algo na sua vida que possa ser comparado a isso, a tudo aquilo que nós descrevemos agora, a primeira coisa que eu digo a você, tranquilize o seu coração no sentido de saber que todos nós podemos passar por isso. Você não é menos, você não é inferior por aquilo que está acontecendo na sua vida. O grande profeta Elias também enfrentou esse problema. Mas o que eu quero dizer para você é, não perca o foco em Deus. Para o bem da sua própria vida, para a sua própria saúde espiritual, física, mental, não perca o foco em Deus. Não desacredite de Deus. Não tema mais os homens do que a Deus. Não olhe as circunstâncias. Não olhe os ventos contrários. Não olhe a tempestade, meu irmão. Jesus está andando sobre as águas. No momento em que você começa a submergir, Ele estende a sua mão. Ele mesmo segura na nossa mão.
Em nenhum momento da nossa existência nós estaremos sozinhos. Nós podemos até ter a sensação da solidão. Nós podemos até imaginar que somos solitários. Mas a palavra de Deus ela é tão objetiva e clara nesse sentido. Se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá a mão de Deus haverá de guiar a minha vida. Se eu subir no mais alto monte, eu descer no mais profundo abismo que exista na terra, Deus cuida de mim. Ou seja, em nenhum momento estaremos só. Mas eu gostaria, meus irmãos, de, caminhando, destacar esse segundo ponto, o cuidado de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical passada, no domingo passado, mas eu preciso aprofundar um pouquinho mais. Tem alguns detalhes nesse texto que são fantásticos. Veja, Elias está assentado embaixo daquele zimbro, ele está numa depressão profunda, deseja a sua própria morte. Ele deitou e dormiu embaixo daquele zimbro. Ele deitou e pegou no sono, ele estava exausto, havia caminhado um dia todinho, estava mal consigo mesmo, não é? E naquele momento, meus irmãos, o texto diz, eu estou lendo agora o verso 5, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. O cuidado de Deus se apresenta ali, naquele caminho para o deserto, naquele caminho que se afasta ou tentava se afastar de Deus, naquele caminho que é um caminho contrário à palavra de Deus. Em nenhum momento Deus havia dito que ele deveria deixar o lugar que estava, ele era profeta e ele tinha uma função a cumprir, por mais difícil que fosse aquela missão. Ele precisava seguir a ordem ou as ordens de Deus, ele precisava ser obediente, mas mesmo se distanciando de Deus, mesmo agindo de forma insensata, mesmo mostrando toda fraqueza e fragilidade, Deus começa a cuidar de Elias. Porque Deus já estava cuidando de Elias há mais tempo. E aí olha que coisa interessante, o que é que Deus move para cuidar dos seus? O que é que Deus move quando quer cuidar de mim e de você, meu irmão? Primeiro momento que a gente vê o cuidado de Deus em alimentar Elias nessa história, Deus usou quem? Os corvos. Lembra disso? Inclusive, talvez modificando temporariamente a natureza daqueles animais, que por natureza estariam muito mais propensos a comer a carne do que a pegar a sua própria comida e entregar ao profeta Elias. Mas lá no ribeiro de Querite foi isso que aconteceu. Deus ali sustentou o profeta. Tinha água, tinha pão e tinha carne. Tinha água, tinha pão e tinha carne. Deus cuidava de Elias. Ele então é direcionado pela palavra de Deus para ir para Serepta. A fome assolava a terra. A estiagem era uma realidade. Não havia chuva, não havia cereal. Havia ali uma viúva com o último bocado de comida na sua tigela, como nós costumamos falar. E ali Deus, mais uma vez, alimentou o seu profeta. Primeiro ele usou um corvo, depois ele usou um ser humano, agora é uma viúva. Já melhorou a categoria, obviamente, não é? Mas veja, Deus está movendo, meus irmãos, toda a sua criação. Os animais, os homens. Quando Deus quer cuidar de mim e de você, Ele assim o fará e o fará de uma forma eficiente e eficaz, porque Ele é o Criador e toda a sua criação lhe obedece. Está embaixo da sua vontade. E agora, de uma forma muito mais sublime, talvez, muito mais vistosa aos olhos, talvez, não sei, é um pensamento que me vem à mente. Agora não é o corvo que é utilizado, agora não é uma viúva que estava prestes a morrer por falta de comida que é usada, mas agora um mensageiro de Deus, um anjo, uma criatura celestial, é designada por Deus para cuidar do seu profeta. Veja a progressão, não é?
no ribeiro de Querite o corvo, em Serepta a viúva, e agora ali embaixo daquele zimbro, o anjo de Deus toca em Elias. O toque não é à toa, o toque é para acordar, o toque é para despertar, o toque é para mostrar o afeto, o toque é para mostrar todo o cuidado que Deus tem com o seu filho. E Deus então passa a cuidar. Toda a criação é usada a favor dele. Que coisa maravilhosa! Ele é servido por um anjo, ele é servido por um mensageiro de Deus, por aquele que foi enviado pelo próprio Deus. É o Deus olhando para Elias, se compadecendo dele, cuidando dele. É o Deus que está ali dizendo a Elias que ele precisava se levantar e comer. É o Deus que, apesar de ser soberano, apesar de estar sentado no alto e sublime trono, apesar de ser transcendente, apesar de ser alguém, um ser que sequer podemos compreender na sua totalidade, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que sabe da minha existência, é o Deus que sabe e conhece a sua existência, é o Deus que sabe nesse exato momento, meu irmão, aquilo que está passando na sua mente. É o Deus que conhece a profundidade do seu sofrimento, porque Ele conhece o seu coração, porque Ele é o Deus que sonda os nossos corações. E aí nós encontramos, portanto, o cuidado de Deus agindo de uma forma muito mais efetiva. Mas uma coisa me chama muita atenção nesse cuidar de Deus. Isso não pode passar desapercebido. Os irmãos lembram que quando, depois de enfrentar os profetas de Baal, Elias disse assim para o rei Acabe: pode ir se alimentar, né? Eu não imagino que o rei Acabe foi, nesse instante, saiu para se alimentar de pão e água, ou de uma comida simples. Não, ele deve ter ido para um banquete real, dentro daquilo que obviamente possuía naquele momento, porque a seca, né, a falta de chuva era uma realidade. E eu não tenho também a menor dúvida que Deus não estava naquele banquete. Como Deus muitas vezes não está na maioria dos banquetes reais. Mas o texto diz que o anjo de Deus proporcionou a Elias uma alimentação. Que alimentação era essa? Está aí no verso 6. Quando Elias acordou, tocado pelo anjo de Deus, que disse: levanta-te e come, ele olhou ali na cabeceira e viu então um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. A refeição de Elias, meus irmãos, ou aquilo que Deus apresentou para Elias, era pão e água. Talvez não exista nada mais simples do que isso. Veja, quais lições nós podemos tirar disso? O que é importante para nós nesse sentido? Eu estou dizendo para você nesta manhã que Deus cuida de nós, que Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida. Mas nós, infelizmente, temos uma tendência de achar que esse cuidado de Deus, ele virá sobre a nossa vida apenas e tão somente de uma forma espetacular, vamos dizer assim. Ora, obviamente que na ação de Deus no mundo tem lugar para o espetacular. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus fez cair fogo do céu, aquilo foi espetacular, aquilo foi maravilhoso. Mais à frente nós vamos ver Deus mostrando toda a sua grandeza e todo o seu poder ali na caverna, não é? Mais uma vez Deus mostra todo o seu poder. Mas nesse caso específico, a forma de Deus cuidar é através de uma refeição simples. A lição que eu tiro disso, meus irmãos, é que Deus cuida de nós, às vezes, ou na maioria das vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, através do cotidiano, através do simples. Talvez você esteja sonhando com um banquete,
Mas o que Deus tem para mim e para você é pão e água, e louvado seja Deus por isso, porque isso mostra o seu cuidado. Nós precisamos enxergar, meus irmãos, o cuidado de Deus nas coisas pequenas dessa vida, nas mínimas coisas, no cotidiano, no dia a dia. O arroz e feijão que você tem sobre a mesa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e agradeça a Deus por aquilo que você tem. A cama que você tem para dormir, o lençol que você tem para se cobrir, o teto que lhe protege do sol e da chuva, é o cuidado de Deus para conosco. Muitas vezes nós entramos em parafuso, nós entramos nessa situação de Elias porque nós duvidamos do cuidado de Deus. E muitas vezes nós duvidamos do cuidado de Deus porque perdemos a capacidade de enxergar Deus nas pequenas coisas da vida. O sol que nasce, a chuva que cai, o ar que respiramos, a vida familiar do cotidiano, o dia a dia, é a vida sendo vivida na presença de Deus, meus irmãos. O extraordinário pode acontecer, óbvio que pode acontecer. Pastor, milagres podem acontecer, óbvio que milagres podem acontecer. E quando eu falo milagres aqui, eu estou falando de algo extraordinário. Mas será que existe milagre maior do que a vida diária que Deus nos dá? O alimento diário que Deus nos dá? O cuidado diário que Deus dispensa sobre a nossa vida? Meus irmãos, que coisa maravilhosa é poder ver a ação de Deus num pão e na água. Eu já passei por algumas situações interessantes. Eu não tomo café, não gosto. Não tomo porque não gosto. Do café eu só gosto do cheiro e nada mais. E eu já visitei alguns irmãos, já fui na casa de alguns irmãos, e às vezes quando a gente está num momento desse de visita, né, os irmãos oferecem um cafezinho, oferecem um pão, oferecem um biscoito, oferecem uma bolacha, seja lá o que for. E geralmente, na maioria das vezes, as pessoas têm em casa, ou o que é mais fácil fazer é café. E eu digo assim, olha, eu não quero café, muito obrigado, eu não gosto, me dê um copo com água. E o pessoal fica incomodado. Ah, pastor, comer bolacha com água? Ah, pastor, comer pão com água? Ora, o anjo se viu isso. É isso que tem, e louvado seja Deus por isso. Quem criou a água foi Deus. Veja, meus irmãos, e tirando um pouquinho o foco de Elias e levando o foco para o anjo, uma criatura celestial, que tem, obviamente, não comparado a Deus, mas a sua glória, a sua majestade. Parece que nem o anjo se preocupou em servir pão e água. Às vezes nós somos tão arrogantes, quando justamente perdemos o foco, que se talvez estivéssemos no lugar daquele anjo, nós iríamos dizer assim a Deus, Deus, mas pão e água? Eu sou um anjo. O Senhor me manda para esse lugar tão deserto, tão árido, tão seco. Permite pelo menos que eu faça aqui um banquete. Permite pelo menos que a comida seja mais vistosa. Às vezes é preciso decidir no nosso coração não se contaminar com as finas iguarias reais para aprender a valorizar a água e o pão. Então, meus irmãos, nós somos aqui apresentados a esse cuidado de Deus na nossa vida. Mas vamos seguir. Eu primeiro disse que todos nós estamos e podemos suscetíveis, né, e podemos enfrentar esses problemas. Depois eu disse que Deus cuida de nós e no texto a gente aprende como Deus cuida de nós. Mas me permitam uma outra observação. Ele viu o pão cozido sobre as pedras, não é, em brasa, viu a botija de água. Veja a última frase do versículo 6. O texto diz assim, comeu, bebeu e tornou a dormir. Nenhuma palavra de gratidão. Nada, nenhum reconhecimento. É como se, como já estamos falando aqui, né, no finalzinho do ponto anterior, é como se eu não enxergasse a ação de Deus nas coisas cotidianas, as misericórdias sendo renovadas.
o cuidado de Deus sobre a minha vida, e isso me tirasse a sensibilidade, ou essa falta de percepção endurecesse o meu coração a tal ponto que eu começo talvez a imaginar ou a achar que Deus tem obrigação para comigo, que Deus me deve alguma coisa, como se eu fosse credor, não é? Quando na realidade nós não podemos inverter essa história, meus irmãos, em hipótese alguma. Veja como nós nos enganamos na nossa vida, na nossa existência, quantas e quantas vezes nós nos revoltamos contra determinadas situações porque achamos que Deus tem obrigação para conosco. Aonde é que nós encontramos isso? Desde quando o vaso pode dizer ao oleiro o que o oleiro tem que fazer? Meus irmãos, nós somos pecadores. Meus irmãos, nós decidimos, por vontade própria, desobedecer a Deus. Meus irmãos, nós escolhemos o caminho da morte e o caminho do sofrimento. Foi Deus que mandou Elias seguir esse caminho? Foi Deus que disse a Elias, vai, caminha para o deserto, vai para Berseba, vai para Judá. Foi Deus que disse, larga tudo e vai fazer isso? Não. Deus havia falado, Deus estava orientando, Deus estava junto, Deus estava cuidando. Mas parece que num dado momento, por conta desse pecado, dessa perda de foco, no momento em que Elias começa a temer mais aos homens do que o próprio Deus, ele começa a mudar as rotas da sua vida, ele começa a se preocupar demasiadamente com a sua vida, com a sua existência, o que o leva a uma contradição, a um contrassenso impressionante. Ele foge porque tem medo de morrer e depois deseja morrer. Essa é a mente humana, confusa. Quando decide por conta própria, quando busca caminhar sem que seja embaixo da vontade de Deus, Deus ainda resolve cuidar. Deus manda o anjo. Qual é a obrigação que Deus tinha em mandar aquele anjo cuidar de Elias? Na realidade, nós começamos aqui a ver, meus irmãos, de uma forma maravilhosa a graça de Deus agindo. E essa mesma graça é a graça que nos atinge, nos atingiu e nos atinge até o dia de hoje. Nós não merecemos absolutamente nada, pelo contrário. Geralmente a nossa postura tem sido exatamente essa, a postura da arrogância. A postura de reclamar de Deus, mesmo Ele entregando o pão e a água. Talvez a gente quisesse o caviar, né? Talvez a gente quisesse o vinho mais caro, como aquele do Supremo Tribunal Federal, né, que tem que ter um vinho internacional com várias premiações. Eu imagino o valor daquilo, né, deve ser algo exorbitante, eu só imagino. Nunca bebi algo comparado, não sei o valor exato, mas talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, nos coloquemos assim de uma forma petulante, não é? Soberba, achando que Deus tem obrigação conosco, ou obrigações conosco. Como se nós fôssemos o Criador e Ele a criatura. Como se nós fôssemos o oleiro e Ele o vaso. Veja, recebe a graça de Deus, a graça que o atinge na sua caminhada pelo deserto. E às vezes a nossa vida tem sido assim, uma caminhada por um deserto, e o cuidado de Deus está ali, a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está atingindo, alcançando, abençoando. Mas ele comeu, bebeu e dormiu. E a graça então se revela, meus irmãos. E esse é o ponto, o quarto ponto que eu gostaria de destacar. Entre a primeira ação e a segunda, mais do que antes, talvez, a graça de Deus se revela, se mostra. Nesse momento, Deus teria a plena condição de simplesmente dizer ao anjo, vai embora. Deixa Elias, deixa esse homem ingrato.
pecador, desobediente aí. Ele não quer morrer? Deixa ele morrer. Mas não é assim que Deus age comigo e com você. Não é assim que a graça de Deus age conosco. Na Bíblia existem vários textos que falam de Deus falando pela segunda ou pela terceira vez. Pedro negou 1, 2, 3 vezes até Deus de fato falar ao seu coração. Deus vai trabalhando conosco, né? E aí o texto diz no verso 7, voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e disse a mesma coisa, levanta e come. A graça de Deus está ali sobre a mesa. A graça de Deus está diante dos olhos de Elias. A graça de Deus continua agindo na nossa vida. A graça que permitiu que ele tivesse um sono reparador. A graça que permitiu que um anjo de Deus falasse ao seu coração. A graça que alimentou o seu corpo. Olha que coisas e pontos interessantes. O sono reparador. O sono, meus irmãos, é um sinal de que a nossa vida espiritual, emocional, física, de uma forma holística, completa, está bem ou está mal. Às vezes que precisamos, né, de algum medicamento para dormir, é sinal de que as coisas não estão 100%. Porque se estivesse 100%, a realidade natural não requer de nenhum tipo de substância dessa espécie, dessa natureza. Veja, naquele momento ele estava com a preocupação na mente. Se eu dormir, os enviados de Jezabel podem chegar aqui e me matar a qualquer momento. Se eu vacilar, quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós deitamos, o nosso corpo está deitado e a nossa mente está trabalhando a 100 por hora. Quantas e quantas vezes? E muitas vezes nós não conseguimos dormir por conta disso. Sejam por preocupações, sejam até por coisas boas, positivas, planejamento de futuro, sonhos, ideias, a mente trabalhando, né? O problema é que isso vai causando estresse, isso vai trazendo debilidade ao nosso corpo. É preciso corrigir isso o quanto antes. Eu não sou contra o uso da medicação, o que eu quero dizer para você é que o ideal a ser seguido é ter uma vida plena e ter a capacidade de deitar e logo pegar no sono, porque temos uma convicção no nosso coração. Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. O cuidado de Deus passa pela qualidade do nosso sono, do sono reparador. Você precisa desligar o alerta, meu irmão. Relaxe, descanse nos braços do Senhor. A ansiedade acrescenta o que à nossa vida? Qual é o homem que pode acrescentar um côvado sequer à sua existência? Pare um pouquinho, pense. Sejamos inteligentes, sejamos razoáveis. Veja, Deus mandou um anjo. O anjo é um mensageiro. Eu guardo comigo a certeza e uma convicção de que a ação dos anjos não se restringe a essas situações do passado. Talvez eles não se revelem hoje, corporalmente, como se revelaram no passado. Mas eu não tenho dúvida que existem anjos e mensageiros de Deus trabalhando na nossa vida. Eu já tive uma experiência, não vou relatar aqui, já falei até na igreja, o tempo não me permite, de algo que eu entendo ter sido a ação de um mensageiro de Deus, para me socorrer, eu e minha família, no momento em que eu precisava. Eu não tenho dúvida da ação de Deus nesse sentido. Às vezes esse anjo não necessariamente vai ser uma criatura celestial, mas Deus pode usar, às vezes até o seu pai, a sua mãe, o pastor da igreja, um amigo, um irmão que seja temente a Deus, para levar para você aquela palavra que vai despertar a sua vida. Levanta, come, aquela palavra que vai, não é, fazer com que você volte para o foco da obediência a Deus, da razão da sua existência. O cuidado de Deus passa por isso. A graça de Deus, ela proporciona essas coisas na nossa vida.
o sono reparador, o anjo, mensageiro, ministro, conselheiro de Deus. Mas não se engane, Deus cuida do nosso corpo também. Estava lá o alimento do corpo, o pão e a água. Eu não sei, e aí como eu falei, eu não sou médico e nunca estudei sobre isso, mas sei que esses momentos de angústia profunda, de sofrimento, até de depressão, modificam o nosso corpo, as substâncias. Eu não sei se é a depressão que modifica as substâncias ou as substâncias que causam isso. Eu não sei aonde está exatamente, o que é que a ciência fala de onde está a causa de tudo isso. Eu creio e carrego comigo que a causa pode passar por esse momento em que nós perdemos o foco, e perdemos o foco porque somos assim, somos fracos, somos frágeis, mas se isso acontece, Deus cuida de nós e Deus vai cuidar do nosso corpo também. Ele vai usar os médicos para isso, Ele vai usar os profissionais para isso, Ele vai usar o mensageiro de Deus para isso, Ele vai usar quem Ele quiser usar para isso, porque quando Deus cuida de nós, toda a criação pode ser usada em nosso benefício. Deus foi paciente, meus irmãos. A graça de Deus se revela mais uma vez, segunda vez, quando Elias não tinha dado muita bola, comeu e voltou a dormir. Mas tudo isso era a ação de Deus na vida dele. E uma outra coisa interessante, que confirma o que o salmista diz, que Deus dá aos seus enquanto dormem. Eu imagino que enquanto Elias estava aqui dormindo, o anjo de Deus estava ali vigiando. O anjo de Deus estava cuidando dele. Porque é assim que Deus age na nossa vida. Louvado seja Deus pelo seu cuidado. Louvado seja Deus pela bênção que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E eu vou fechar, meus irmãos. Esse texto é muito rico, são muitos detalhes. Nós vamos ainda voltar a parte dele no próximo domingo e avançar um pouquinho mais. Mas me permita aqui mostrar que tudo isso começa a acontecer na vida de Elias. E nós enxergamos então Elias restabelecendo a sua relação com Deus. Elias, apesar de toda a depressão em que se encontrava, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia, apesar de toda a dor, apesar de ter feito esse caminho contrário à vontade de Deus, Elias ainda era um servo. E ele nunca deixou de ser um servo. Que você nunca perca esse sentimento no seu coração. É provável que aqui, nesse momento, alguém me escute, ou ao vivo, ou depois, quando esse vídeo estiver gravado no nosso canal do YouTube, alguém que esteja longe dos caminhos do Senhor. Alguém que tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que essas coisas podem acontecer. Nós podemos ter altos e baixos, mas que você seja embaixo do zimbro, seja no deserto, seja indo para Berseba, seja no Monte Carmelo, seja no Monte Horebe, seja onde for, não esqueça que se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você ainda é um servo. E o sangue de Cristo transformou a sua vida. E a ação de Deus pode restaurar a sua existência. Obviamente que Elias continuava um servo porque ele não atentou contra a sua própria vida. Vejamos que ele até desejou, mas ele disse, Deus, tira. Não é? Ele tinha o temor de Deus ainda no seu coração. Naquele momento, o temor aos homens se tornou maior, mas o temor de Deus ainda estava lá, guardado. O justo cai, mas não ficará prostrado. É o que nos ensina o Salmo 37, versículo 24. Ele não tirou a sua própria vida, não é? Ele demonstra, depois que come, finalmente, a obediência, uma certa gratidão a Deus nesse aspecto da obediência. E o texto então diz que ele vai e sai
levanta-se, caminha 40 dias, caminha 40 noites. E verso 9, ele encontra uma caverna no Monte Horebe, o Monte de Deus, e ali ele entra naquela caverna. Ali ele passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, estou lendo o verso 9, e disse: que fazes aqui, Elias? Que pergunta impressionante para a nossa vida. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aí, meu irmão? Que fazes da tua vida? Vamos meditar sobre isso no domingo que vem e dar sequência ao texto. A resposta dele foi uma resposta sincera. É verdade que a resposta dele revela uma certa frustração, né? A resposta dele me lembra muito aquelas pessoas que se afastam da igreja porque começam a enxergar problemas e defeitos na igreja. Ele diz: olha, eu preguei, o povo continua rebelde. É verdade. Os homens não são perfeitos, né? Mas foi uma resposta sincera. É verdade, foi uma resposta um tanto quanto protocolar. Eu enxergo isso porque ele repete a mesma resposta em duas situações. Mas a pergunta, nesse caso, é mais importante do que a resposta. Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Essa pergunta, meus irmãos, ela reverbera ao longo dos séculos e dos milênios, chegando hoje até o meu coração e ao seu coração. Mude caverna por vida. É como se Deus estivesse perguntando para você o que é que você está fazendo da sua vida. O que é que você está fazendo nessa situação? Vamos discutir, vamos refletir, vamos meditar sobre isso no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.